Olá, vamos continuar? Aqui nós temos quadro de classes e ordens. Então, nós vimos que os números são divididos em classes. Unidade, primeira classe, unidade simples. Olha só, primeira classe, que é o primeiro ano, lembra lá? Unidade simples, seria a alfabetização. Nós temos unidade, dezena, centena. Mas cadê as ordens? As ordens. Ordens, que quando eu falo ordem, o que você lembra? Será que dá pra gente lembrar da fila, primeiro, segundo, terceiro? Quando vocês estão lá na fila, muito organizadinhos para entrar na sala de aula? Então, é uma fila, é uma organização, uma carteira atrás da outra. Nós temos ordens. Então, aqui é a mesma coisa, olha. Nós temos primeira ordem, vou colocar um O aqui. Segunda ordem. Terceira ordem. Sempre nós iremos começar da unidade. Nós vamos começar da direita para a esquerda. Vamos colocar uma seta aqui para não esquecer nunca mais. Olha que seta linda. Olha. Então essa é a seta. Sempre na direção direita para a esquerda. Tá bom? Vamos lembrar lá da sala de aula? Nós temos, quando eu viro para a lousa, de costa para vocês, então eu tenho aqui direita, que é a porta, e esquerda, que é o vitrô. Então vamos continuar. Nós temos primeira ordem, que será unidade, segunda ordem, dezena, terceira ordem, centena. Isso na primeira classe, que é a unidade simples. Depois nós vamos para a segunda classe, que é dos milhares, ou então 1000. Nós temos unidade, aí dezena e centena. Mas e as ordens? Então, primeira, segunda, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, sétima ordem, oitava ordem, nona ordem. Nós teremos agora, vamos aqui, segunda classe, que seria o segundo ano. Qual que é a segunda classe? Qual é o nome dela? Dos milhares, ou 1000. Nós temos na quarta ordem, nós temos a unidade de milhar, que é um M minúsculo. Quinta ordem, dezena de quê? De milhar. E sexta ordem, centena de milhar. Continuando, terceira classe, nós temos dos milhões, classe dos milhões. Sétima ordem, unidade dos milhões. Lembra? Vou colocar com letra maiúscula. Dezena, oitava ordem, dezena dos milhões. E nona ordem, centena dos milhões. Nós fazemos todo esse quadro para que possamos escrever com mais habilidade os números. Quando a gente fala lá, 800 mil, 800 mil, onde será que vai ficar esses números todos? O que será? Quando eu tenho um exercício, depois eu vou corrigir os exercícios, que estão lá, 15.008. Como eu escrevo esse número? Se eu colocar aqui nessa tabela, nesse quadro de classes e ordens, vai ficar bem mais fácil. Vocês não terão mais tanta dificuldade na hora de escrever o número por extenso. Quando eu falar milhões, estará aqui. Quantos números nós teremos? Ou 0, ou então 1, ou variados. A hora que eu perguntar para vocês qual que é o número de habitantes da Terra, nossa, é um número enorme, né? E aí, como que eu vou falar esse número? Você vai organizar nesse quadro de classes e ordem, até memorizar. Quando você tiver isso já na sua memória, você não vai precisar mais desse quadro. E lembre-se, 3 em 3
muda a classe. 10 elementos, eu mudo de grupo, eu mudo um outro agrupamento. Unidade, deu 10, dezenas, depois centenas e sempre assim, ok? Nós vamos continuar nesse mesmo assunto. Por enquanto, é só. Tchau!